Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos apresentar a parte operacional do sistema Degust, tá? Que é a abertura de caixa, redução de caixa, o fechamento e o encerramento do dia. Então vamos lá. 2 cliques no Degust, vamos abrir aqui. Inicialmente ele irá mostrar todos os usuários cadastrados. Vamos entrar com o gerente, usuário gerente. Bom, inicialmente ele te dá todos os botões referente à venda. Nós podemos observar no canto superior esquerdo que é a venda balcão e delivery. A venda mesa, cartão e cliente nesse vídeo está desabilitado, tá? Mas pode ser habilitado. Ao lado nós temos suprimento, que é inserir troco no caixa, né? Sangria, que é retirar troco ou o dinheiro do caixa, tá? Logo abaixo nós temos nota fiscal eletrônica, que o sistema Degust já está pronto para utilizar, tá? Só está aguardando a lei ser efetivada. Do lado direito nós temos menu fiscal. Esse menu fiscal, a lei exige que todo sistema de venda que utiliza impressora fiscal tenha esse menu de fácil acesso ao sistema, tá? Então, e a parte operacional, que é o que nós vamos mostrar nesse vídeo aqui, tá? Que é a abertura, redução, fechamento e encerramento do dia. Então vamos dar uma prévia aqui referente a esses 4 itens. Abertura de caixa, aquele momento onde você vai inserir o fundo de caixa, selecionar o operador e abrir o caixa para poder operar. Após a abertura, você já pode trabalhar normal, lá na venda balcão, delivery, mesa, na venda que você utilizar no seu restaurante. Após esse procedimento, nós temos uma ferramenta aqui importantíssima, principalmente para aqueles restaurantes que tem um caixa só, que é a redução de caixa. O que a redução de caixa faz? Ela é um pré-fechamento do seu caixa. Eu fazendo a redução de caixa, eu já posso abrir o caixa novamente com outro operador na abertura 2 do dia. Tá? Ou seja, vamos imaginar uma situação aqui. Seu caixa precisa ser fechado porque está tendo troca de turno e você tem uma fila imensa. Se você fizer o fechamento, é aquele procedimento um pouco demorado, onde você vai contar todos os valores em dinheiro, em cartão, né? Então é um procedimento um pouco demorado e leva tempo. E você não pode parar de vender. Então você está com aquela fila imensa, você vem aqui, reduz o caixa e já pode abrir com o nome do operador, com a abertura 2, do operador da tarde ou da noite, tá? Quando ficar tranquilo ou amenizar um pouco, você pode fazer o fechamento do caixa no frente de caixa ou no escritório. Se tiver um módulo Degust frente de caixa no escritório, você pode fazer o fechamento lá tranquilamente, tá? Então é uma ferramenta importante para quem tem um caixa só, ok? Já que vocês, algumas lojas têm 2, 3 caixas, é mais uma etapa. Então, redução de caixa, ele vai imprimir um relatório de redução, ele vai te perguntar se você quer imprimir a movimentação de produto. Então, é só mais uma etapa, ok? Para você que tem mais caixas ou para você que não trabalha com 2 turnos, tá bom? E o fechamento, aquele procedimento um pouco mais demorado, que você vai contar o que tem em dinheiro, o que tem em cartão, se você aceita cheque, o que tem cheque, e vai lançar no sistema, tá? Bom, feito esses 3 procedimentos, o que nós recomendamos aqui, após o fechamento de caixa, né, você vir aqui em módulo fiscal e tirar a redução Z, tá? Por quê? Porque a redução Z é aquele, você está dizendo para a impressora fiscal que você não trabalha mais com ela hoje. Então essa terceira opção aqui, redução Z,
ok? Então vamos lá, recapitulando. Você vai abrir o caixa, deu o horário, você vai reduzir o caixa, redução de caixa, vai fazer o fechamento, ok? E você vai vir aqui em módulo fiscal, redução Z, tá? Isso, pessoal, é à noite, tá? Lembrando que se você trabalha com 2 períodos, você vai abrir, reduzir e fechar. A atendente da tarde vai abrir, reduzir, fechar, emitir a redução Z e fazer a quarta etapa aqui, que é o encerramento do dia, onde ele vai pegar todas as vendas do dia e vai lançá-la no retaguarda, ok? Vamos ver um pouquinho mais a fundo aqui a etapa da abertura. Abertura. Caso você não tenha feito o encerramento do dia, ou de repente não tem internet, não teve internet nesse procedimento, que é o quarto, né, o encerramento do dia, ele vai te apresentar essa mensagem, que o arquivo de inicialização não foi encontrado, né, e vai te perguntar se você deseja transmitir esse arquivo, ou seja, enviar o movimento, tá? Então como a gente não quer enviar o movimento, então a gente coloca não, mas se apresentar essa mensagem para você, você pode colocar sim, tá? É que aqui a gente está fazendo um teste. Ele vai solicitar a senha de emergência. Caso você esteja ainda sem internet, ele vai pedir essa senha aqui, tá? Bom, essa senha eu já gerei. Confirmo. Ele vai te apresentar essa tela. Número do PDV. O número PDV é sempre o número acima no canto esquerdo, tá? PDV tá lá em cima. Você pode acompanhar aí o cursor do mouse. Então coloca o número do PDV, Enter, fundo do caixa. Você vai colocar o que tem no seu caixa, no caso a gente coloca a senha aqui. Detalhe que ele vai te dar a data. Se essa data estiver errada, ele não vai conseguir abrir o caixa, tá? Ele vai comparar a data do sistema com a data do computador com a data da impressora. Então são 3 parâmetros aí. E o número da abertura, certo? E ele solicita o fundo. Então o fundo é 100. Ele vai te perguntar o operador que vai fazer as vendas, né? Então você vai selecionar o operador. E no final ele vai te dar um status geral. Quem é o gerente que está abrindo caixa, o operador de caixa, a data, o horário e o número da abertura. Se fosse um período à tarde, então normalmente seria abertura 2, tá? Então confirma. Confirma a abertura? Sim. Abertura realizada com sucesso, ele solicita que a gente entre com o operador de caixa, tá? Então vamos lá. Voltando aqui no operacional, vamos observar aqui os passos da redução de caixa, tá? Que é o pré-fechamento. Então vamos lá. Redução de caixa. Ele vai solicitar o número do PDV, a gente coloca o número do PDV 1, certo? Ele vai te dar um status geral aqui de data da abertura, o horário que foi feita a abertura do caixa e o número da abertura do caixa. Então, recapitulando, se eu abrir o caixa 2 vezes, eu vou ter que fazer 2 redução de caixas, tá? E 2 fechamentos também. Então, é interessante acompanhar sempre o número da abertura, certo? Então, ele vai te dar o total de vendas. Então, a gente vem aqui, confirma. Sim. Confirma a impressão de redução? Sim. Confirma a movimentação de produtos? Geralmente, coloca não, tá? Senão vai imprimir todos os produtos que foram vendidos. Aguarde processando. Maravilha. Ele já te dá a tela para você reduzir um próximo caixa. Eu posso também, nessa tela, reduzir o caixa ao lado, tá? Eu não posso abri-lo, mas reduzir e fechar, eu tenho essa possibilidade. Se eu tiver 2, 3 caixas, eu posso vir aqui, colocar o PDV2 e reduzir o PDV2, tá? Mas não é o caso. Então, voltando aqui, então eu já reduzi. Eu posso vir aqui e abrir o caixa novamente, né? É igual o que eu havia explicado anteriormente. Eu fiz a redução, eu posso abrir o caixa, tá? Então vamos fazer o fechamento de caixa. Ele vai te perguntar novamente o número do PDV, a gente coloca 1. Ele vai te dar novamente o status dessa abertura, tá? Se eu não reduzir, eu não consigo fechar
imediatamente. Eu não consigo pular esses passos aqui, ó. Redução e fechamento, tá? Então, se eu não reduzir, eu não consigo fechar. Eu tenho que obrigatoriamente fazer a redução de caixa. Então, voltando lá, o número do fechamento é 1. Ele vai te dar o status de venda, ok? Confirma. Bom, aqui, contagem do sistema, tá? Então, o que o sistema contar não é para copiar e lançar aqui, certo? Eu vou contar o que eu tenho no caixa e eu vou lançar. Mesmo que aqui no dinheiro esteja 100 e eu contei 98, eu vou lançar 98, ok? Não é para copiar. Tem a possibilidade de eu eliminar essa coluna aqui. Então eu posso, através das configurações do Deguste, ocultar a contagem do sistema para o pessoal não ficar simplesmente copiando, tá? Então tem essa possibilidade. Mas no caso a gente está explicando como funciona, né? Então eu vou lançando os valores do que eu contei no frente de caixa. Então lancei todos. Vou dando Enter, lançando. Confirmei. Caso ele dê uma diferença, ele vai obrigatoriamente ter que colocar uma explicação, tá? Se der uma diferença. Se não der diferença, não há necessidade. Então venho aqui em confirma, fechamento. Sim. Ele te dá esse relatório, você pode salvar ele em qualquer lugar, tá? Mas por padrão ele salva na pasta de base de dados da Degustwin. Ok. Confirma impressão, sim. Confirma impressão de movimentação de produto, não. Senão eu imprimir muita coisa. Ok. Maravilha. Bom, então a gente viu aqui abertura, redução, fechamento. Quando a loja for encerrar o dia, quando você estiver praticamente fechando as portas lá para ir embora, você vai fazer esse procedimento aqui, ó. Encerramento do dia, tá? A quarta etapa. Porém, é aconselhado você fazer essa quarta etapa depois da redução Z, tá? Mas não é uma regra, tá bom? Então é só o que o suporte aconselha, ok? Voltando aqui no operacional, encerramento do dia. Quando a mensagem estiver em vermelho, por favor, leia. Por quê? Muitas pessoas cometem erros em não ler, né? E sai clicando e acaba encerrando o dia. Na verdade, não era para ser encerrado, tá? Então ele deixa as mensagens. Se o encerramento do dia for realizado, não será possível abrir o caixa com essa data. Qual data? Do dia 20. Então é hoje. Então se eu clicar em sim, eu não vou conseguir mais abrir o caixa nessa data. Ok? Então, claro, se o dia tiver 19, que foi o dia anterior, eu venho aqui e encerro o dia. Porque senão eu não consigo abrir o caixa. Tá bom? Então é isso, tá, pessoal? São essas etapas aí do operacional: abertura, redução, fechamento e encerramento do dia. Até mais.